lembrando para você que vai estar aqui no domingo, após o culto, as irmãs da cantina irão preparar ali um almoço. E se você quiser levar o almoço pronto para sua casa, procure as irmãs da cantina, dê o seu nome para que elas preparem. Servirão aí uma carne de panela abençoada. Olha que beleza, irmão. Você vem, toma café, cultua, e aí você pode levar o almoço e já ficar de boa no domingão. Olha só que beleza, hein? Faça isso. Procure a irmã Vânia, procure a minha mãe, as duas Vânias, né? Para que você deixe reservado e seja uma bênção o seu domingo de ceia em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao 39. Obrigado, Cacá. Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, do verso 32 até o 39. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultada galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Luiz, coloca na versão NVI, vamos ler novamente, na versão NVI, eu julgo ser mais fácil a compreensão desse texto, na versão NVI, amém? Nova Versão Internacional significa NVI. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Repita comigo assim, irmão, volta aqui, Luiz. Bens superiores e permanentes. 35, Luiz. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé.
Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra. É importante a gente lembrar que o contexto dessa escritura é um contexto de perseguição. A igreja no primeiro século, irmão, ela era perseguida intensamente, a ponto de ter uma média de mortos no Coliseu, que até hoje está em pé lá em Roma, de aproximadamente 600 mil cristãos foram mortos ali naquele lugar. Também a história nos diz que em determinado momento faltou madeira para fazer cruz, para matar cristãos. Quando se andava nas ruas de Jerusalém, existiam os postes, como nós temos aqui, mas não eram de lâmpadas elétricas, eram de cristãos enrolados em lençóis e ateado fogo neles. Eles viravam tochas humanas. Eu não preciso, já foi dito aqui, mas eu não preciso te lembrar, né? Que nenhum de nós está passando por tal perseguição. Nenhum de nós está passando por tal aflição. Mas a sua aflição, a sua luta, a sua dificuldade, ela é justa. Ela é verdadeira. Mas eu quero, com a leitura desse texto, que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, alguns dizem é Paulo, outros dizem é Apolo, nós não sabemos quem escreveu. Mas uma coisa é fato, ele escreve essas palavras para encorajar os crentes que estavam sendo afligidos, estavam passando por lutas, estavam passando por perseguições ferrenhas. E o escritor escreve para encorajar aqueles crentes. Mas olha como Deus é bom. Essas palavras chegam até nós para também nos encorajar, para também nos fortalecer e dizer a nós também: permaneça, continue firme com Jesus. Vale a pena ser fiel, irmão. O que nós passamos nessa terra, o que passamos nessa vida, como a gente leu aqui, não há de se comparar com a glória que no céu há de ser revelada a nós. Mas a gente precisa aprender com essas palavras. E a primeira coisa que o escritor aos Hebreus faz a nós, aí no versículo 32, é fazer com que a gente lembre dos primeiros dias da nossa fé. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Ele está nos fazendo lembrar que muitas vezes, com o passar do tempo, servindo a Deus na igreja, parece que as coisas viram rotina, parece que viram monotonia, é coisa normal, parece que nós estamos apenas batendo cartão nos cultos, parece que a gente vem só cumprir tabela dentro da igreja, parece que a gente vem, entra, sai do mesmo jeito e nada muda. E o escritor aos Hebreus está dizendo que se isso acontecer, talvez nós temos uma tendência de esfriar na fé. Nós temos uma tendência de talvez, passando o tempo, já não desejar estar na casa de Deus com os irmãos. Por conta da luta, por conta da dificuldade, por conta do problema. Se nós não pararmos
voltarmos e desejar aquele primeiro amor do dia que a gente encontrou Jesus, irmão, nós estamos em uma séria dificuldade. Nós estamos com sérios problemas. Se nós não lembrarmos do primeiro amor que nós tínhamos por Jesus. Se nós não lembrarmos que nós estamos aqui não para bater cartão, não pelo compromisso que temos com o grupo de louvor, não apenas pelo compromisso que eu tenho de pregar, não apenas por gostar de estar com os irmãos, tudo isso é bom, tudo isso é legítimo, mas o que a gente precisa lembrar é que estamos aqui reunidos pelo amor que temos por Jesus, e é esse amor que nos fez trabalhar o dia inteiro, é esse amor que nos fez sair de casa cansados, é esse amor que cada um aqui tem um problema diferente, mas durante o dia a gente disse: eu preciso cultuar o meu amado. Eu preciso estar lá à noite para dizer o quanto que eu o amo, para dizer o quanto que ele é importante para mim. A Escritura está dizendo a nós: se lembre quando vocês foram iluminados, irmão. Eu lembro que no primeiro amor, eu não via limites, irmão. No mesmo dia, você ia no culto de manhã, Alex, você ia no culto à tarde, você ia na vigília à noite. Tem oração ali, tem culto no lar ali. Você ia em tudo, irmão. Você não via limite. Aí vai passando o tempo, você vai vindo só 3 dias na semana. Vai passando o tempo, você vem só 2. Vai passando o tempo, você torna crente domingueiro. Só o da ceia, misericórdia. Só o da ceia. Olha lá, irmão. Por quê? Porque a gente se esqueceu do primeiro amor. A gente se esqueceu do dia que fomos iluminados, de como abrir os nossos olhos, e a gente disse assim: por que eu não enxerguei isso antes? Como eu não vi Jesus antes? Como eu não me dediquei mais a Ele antes? Então a primeira coisa, irmão, que Deus nos trouxe aqui, você quer passar por essa dificuldade sem doer muito? Você quer? Lembre-se do amor que você tem por Jesus. Se agarre a Ele, irmão. É maior do que o amor que você tem pelo cônjuge, é maior pelo amor que você tem pelo seu trabalho, pela sua carreira. O amor a Jesus tem que ser maior do que qualquer outra coisa, irmão. Se isso for verdade, as coisas vão ser mais tranquilas para você, irmão. Se o seu amor por Jesus for maior do que a sua própria vida, você está bem na fita, irmão, amém? Você estará bem nesta vida. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ele diz mais, ele diz: lembre-se dos primeiros dias depois que foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Olha o contexto dessa igreja, irmão. Olha o contexto. Nesses dias, sabe o que está acontecendo? Jesus vai voltar. Nós cremos nisso. Quantos creem que Jesus vai voltar, amém? Esse é o cerne da igreja. O que está acontecendo? A perseguição está voltando, irmão. Se você não percebeu, dá uma olhada lá no seu Instagram, no YouTube, dá uma olhada nos vídeos de perseguição aos cristãos. Poucos dias aqui saiu reportagem: a China está prendendo pastores. Na Nigéria, a Nigéria é dividido. O norte da Nigéria, irmão, é extremamente muçulmano e está perseguindo e matando cristãos. Eu postei um vídeo esses dias, uma cova com mais de 30 cristãos mortos lá. Irmão, é coincidência? Se prepare, irmão. Não é coincidência que temos o governo que temos no Brasil. Não é coincidência que
As religiões de matriz africanas estão se expandindo, os muçulmanos estão aumentando no Brasil. Nada é coincidência, irmão. O cenário já está apontando. Daqui uns dias perseguidos somos eu e é você. A pergunta é: se você não está aguentando uma dor de cabeça, uma conta bancária negativa, se você não está aguentando, irmão, um xingamento, uma dificuldade no trabalho, você vai aguentar a perseguição, irmão? Eu tenho que ser sincero aqui, irmão. Se a gente não está aguentando um irmão que não deu a paz do Senhor para a gente, se a gente não está aguentando um líder que dá um direcionamento para a gente acha que é afronta, a gente vai aguentar perseguição, irmão? A gente não vai. Por isso a palavra de Deus vem a nós e diz nessa noite: ei, você não está nessa terra atrás de bem, atrás de dinheiro, atrás de fama, você não está nessa terra atrás de ter milhares de casas, de ser reconhecido no seu trabalho. Não, irmão, tudo isso é consequência. Se Deus quiser, Ele vai fazer na tua vida, mas nós estamos nessa terra para sermos cristãos verdadeiros. Cristão nominal, o Brasil está cheio, irmão. Eu vi um vídeo hoje, eu me espantei, irmão. Perguntaram para o senhor de 72 anos: você acredita em Jesus Cristo? Ele disse: não. Mas você não acredita nele? Você não acredita que ele veio à terra, que ele veio ao mundo? Não, não acredito. Mas o senhor tem alguma religião? Ele falou: tenho. Eu sou católico. Eu falei: o quê? Mas o senhor não acredita em Jesus? Não. Eu gosto de ir na missa. Faz mais de 40 anos que eu vou, todo dia de sábado eu vou na missa. Mas o senhor não acredita em Jesus? Não. Algo errado não está certo, irmão. Olha o tipo de pessoa, está num ambiente que deveria ser cristão e não acredita no Cristo da igreja, irmão. Ah, irmão, se não fosse o Cristo, a igreja não existia, irmão. Ele é a causa de estarmos aqui. Amor por Cristo, irmão. Se você amar Cristo acima de tudo e de todos, nada te frustra, irmão. Ninguém te decepciona mais. Sabe por que estamos frustrados? Porque estamos amando mais pessoas, dinheiro, posições, status, coisas do que Jesus, irmão. Por isso que chega um monte de crente na igreja, ao invés de vir entregar, porque no culto, irmão, ninguém vem receber. Se você tem uma chamada de uma igreja que diz assim, ó, venha receber sua bênção, não é igreja, é seita, porque igreja ninguém vai para receber, igreja você vai para entregar. Igreja você vai para entregar teu coração, teu louvor, tua gratidão. E se você está chegando crente frustrados, cabisbaixo, é porque está amando coisas, pessoas, mais do que a Cristo. Mas nessa noite Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele é o nosso amado. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ah, irmãos, você não vai sair daqui frustrado não, irmão. Você não vai sair daqui cabisbaixo não, irmão. Você vai, olha só, olha o versículo, vamos seguir aí o versículo 33, Luiz. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Outras ocasiões fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Olha o 34 agora, irmão. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Olha só agora, irmão. Olha só agora. Aceitaram, como, irmão? Aceitaram o quê? O que eles aceitaram alegremente? O confisco dos seus próprios bens. E aí? Alex, passa a chave
esse Honda Fit é meu agora. Já pensou? O Lulinha dizendo isso pra gente? Alex, não posso, estava gravando. Passa o Fit, é meu. E aí? A Bíblia está dizendo que os nossos irmãos cristãos de Jerusalém, hebreus, convertidos a Cristo, aceitaram alegremente. Se é cristão, sabe por quê? Porque o que vinha antes do confisco era: se é cristão, então isso vai acontecer com você. Só acontecia com cristãos, irmãos. Mas por quê? Porque não é que crente é besta, crente é passado para trás. É porque crente deveria saber o que vem na sequência ali, ó. Pois sabiam que possuíam bens superiores e... Alex, tem uma má notícia para você. Você vai para o céu e seu Fit vai ficar aqui. Dá um glória a Deus aí, Alex. Tenho má notícia para você que está assistindo. Sabe esses milhões que está na tua conta aí? Vai ficar aqui. Sabe o que Jesus disse? Não ajunteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consomem. Porém, ajuntem tesouro aonde, irmão? No céu. Só que como a gente faz? Lá não tem banco, lá não tem caixa eletrônico, não tem aplicativo. Como a gente faz para juntar tesouro lá? Hã? Hein? Como a gente junta tesouro no céu? Como é? Qual que é o Pix aí? Quem tem um Pix do céu aí? Me passa aí, irmão. Tem chave Pix lá? Hã? Grande eu sou, @gmail. Será que é? Hã? Qual que é a chave Pix? Sabe como a gente junta tesouro, irmão? No céu? Quando temos prejuízo aqui nessa terra. Quando vem na ponta da língua para responder, agora ela vai ver. É hoje, é agora. Você engole seco igual Ana. Não, meu Senhor, não tenha tua serva como filha de Belial. Hã? Sabe como a gente junta tesouro no céu, irmão? Sabe? Quando está ali. Eu já contei aqui, irmão, eu nem falei, acho que eu nem comentei em casa, mas acho que foi na segunda-feira, eu voltando, chegando em casa de moto, quando eu olho 2 celulares na rua, irmão, 2 celulares bons, hoje o meu quebrou, eu achei 2 celulares na rua, e eu falo, eu não gosto de achar celular. Por quê, pastor? Porque eu vou ter trabalho de devolver, irmão. Eu não gosto do trabalho de devolver. Porque eu não vou ficar com o que não é meu, irmão. Eu não vou ficar. Sem Deus 2 assim. Eu falei, Senhor, era umas 8 da noite. Eu falei, essa hora, Senhor, trabalho de achar esse pessoal, pai, tá bom. Peguei os 2, a menina já estava ligando. Onde está? Devolve meu celular. Calma. Foi um cristão que achou. Calma. Onde você está? Estou aqui em tal lugar. Calma, vou aí, moço. Mas espera, hein? Espera, por favor. Está aqui, moço. 5 minutos ela chega com o namorado. Obrigado. Nossa, 2 celulares, obrigado, eu perdi. Vai em paz, minha filha. Um cristão achou. Eu não falo que foi o Felipe. Eu não falo que foi
que eu sou mais honesto que outro. Não, irmão. Eu coloco o nome daquele que é na frente. Um cristão achou. Assim é quando a gente recebe o troco a mais. Assim é como a gente recebe um Pix que não era para nós. Outros vão dizer assim: olha a providência de Deus. Assim é quando a gente tem a chance de sonegar o imposto e a gente não sonega. Outros dizem assim: Senhor, eu sou cristão, mas você sabe, né? Perrengue que eu estou. Você sabe, né, Jesus? Eu estou lutando contra o sistema. Você está dando vazão para o teu coração. Põe a culpa nos tribulosos lá, não. Chegou a noite a gente lembrar quem a gente é, irmão. Pastor, quinta-feira, todo mundo cansado. Dá uma palavra de ânimo aí, dá uma palavra que enche a gente. Irmão, tem coisa melhor que essa, de lembrar que você é um cristão? Tem palavra mais animadora do que essa, de lembrar que não é o seu nome, irmão? Você pode ter o sobrenome mais bonito dessa terra, mas não há nada que se compare quando alguém aponta para nós e diz: lá vai um cristão de verdade, lá vai um crente fiel. Não há nada que se compare, irmão. Não há nada. O crente, está faltando crente, cristão verdadeiro, cristãos que estão dispostos a levar prejuízo nessa terra, irmão, com alegria. Eu ouvi um testemunho ontem de um irmão muçulmano que se converteu. Ele cresceu na religião muçulmana. Ele cresceu fazendo os ritos muçulmanos. E ele acreditava que quem não servia a Alá era infiel, tinha que morrer. E se matasse, você está fazendo um bem para ele ainda. Olha a cabeça. Mas um dia ele encontrou o judeu das mãos furadas. Um dia ele encontrou o carpinteiro de Nazaré e entregou a vida para Jesus. E ele contando, irmão, que ele e uma outra amiga dele que se converteu também, foi convidado para estar em uma igreja. Se eu não me engano, no Egito. E lá, essa irmã contando o testemunho da conversão, ela falou até demais, né? Mas na verdade ela contou alguns ataques que ela fez em nome de Alá. E ela diz que incendiou centenas de igrejas cristãs e matou muita gente. E dentre elas ela citou uma específica. E quando ela contou esse testemunho, tinha uma irmã, uma crente, no meio da igreja. Quando a irmã que se converteu contou, a outra levantou e disse: você não vale nada, você não presta, você é tribulosa. E a irmã se assustou e falou: por quê? Lá a igreja que você atacou e matou um monte de gente, minha irmã era de lá, meu cunhado, meu sobrinho. E aí, irmão? Situação difícil ou não? Mas o que a irmã que teve o prejuízo da sua irmã, do seu cunhado, dos seus sobrinhos mortos, precisava entender, é que quem estava contando o testemunho não era mais a mesma pessoa. Ela encontrou Jesus e tudo mudou. Mais uma vez Deus volta nessa tecla, irmão. Eu quero terminar, mas talvez fique para outro dia aqui. Vamos parar nesse versículo 34, irmão. Tem muita coisa aqui, que passagem gloriosa. Mas o que Deus está voltando a falar para a gente aqui de novo é de prejuízos. Alegres em levar prejuízo, irmão. Mas por que Deus? Ouça isso aqui agora, irmão. Por que Deus está voltando nisso aqui? Sabe por quê? Porque você ouviu a palavra há poucos dias atrás. E você falou com Deus: tá bom, Deus, eu abro mão, eu levo o prejuízo.
Só que está doendo no teu coração ainda, irmão. E o sentimento que Deus quer te dar, quer que você, na verdade, entenda como cristão, é que prejuízo você leva dando risada. Olha lá, irmão. Crente leva prejuízo dando risada. Tá assim, irmão? Tá assim? Vamos ser sinceros? Pergunta para o irmão do lado aí, tá assim na sua vida? Tá assim, ó? Ou está lembrando ainda daquele remorso? Hã? Você está pedindo uma chance para, como é que fala? Pagar na mesma moeda. Tem outro nome isso aí, como que é? Se vingar. Hã? Como é que está aí? A gente está vivendo uma tribulação assim, irmão, com o nosso carro, irmão. Pensa no tribulação. Agora é uma bênção. Agora resolveu, oh glória, Jesus é bom. Mas há pouco tempo, a gente mandou no mecânico, irmão. E pagamos e não foi barato, irmão. Mas os abençoados, estava na garantia, a gente levou lá 4 vezes. Meu amigo, não está bom ainda. Dá uma olhada, pode deixar. Vamos olhar, vamos resolver. Vamos lá, vamos resolver. 4 vezes. E o abençoado do carro só piorava. Chegou uma hora que eu falei, eu sei quem é o nosso juiz. Eu sei quem é que peleja por nós. Fique em paz. Arrumamos com outro mecânico, ele apontou, ó, esse aqui foi o defeito que eles não fizeram, esse outro aqui eles deixaram de fazer, esse aqui eles montaram invertido. Eu falei, tudo isso? Tira foto de tudo, filma tudo, eu vou dar um jeito. Não vou. Está tudo aqui, irmão, as provas. Não, está no outro, quebrou. Aí Deus até quebrou meu celular para não enviar. E aí tem um desafio, porque hoje mesmo, eu passei na frente da oficina dos abençoados, no trabalho. E agora? Abençoa, Jesus. Abençoa, Pai. Dá graça a eles, Jesus. Que essas almas se convertam, Pai. Olha o desafio, irmão. Olha o desafio, irmão. É olhar. Primeiro, se eu só olhar e dizer, deixa eles, não é o caminho que Deus quer nos levar. O caminho que Deus, olha só, irmão, que Deus quer nos levar nessa noite, é de olhar e alegremente saber que foi prejudicado, mas ter uma certeza: o que a gente tem, ninguém rouba, é superior e mais permanente. O que você tem vale mais, irmão. O que você tem vale mais. Vamos orar, irmão. Se coloque em pé. Tinha muito mais para falar. Que passagem gloriosa, irmão. Que passagem abençoada. Mas a gente vai ficar até aqui hoje, até o versículo 34. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Vamos passar o 35, Luiz, que é importante. Toda a escritura mas eu quero que você vá para casa com esse versículo em mente. Depois de falar de todos os prejuízos, depois de falar de toda a perseguição que a igreja estava passando, o escritor aos Hebreus vai dar esse conselho aqui a eles, ó. Por tudo isso, irmãos, por saber que você tem um tesouro superior e permanente, por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Não
abandonem a confiança que vocês têm. Não abandona a sua fé, irmão. Não abandona a certeza que Deus está com você. Não abandona a certeza que o tesouro que você tem é superior. É superior e permanente. E olha o que ele diz, irmão. Terminando, ele diz: essa confiança será generosamente recompensada. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? O que é ser generoso, irmão? O que é ser generoso? Hã? Quem já comprou pipoca no carrinho de pipoca aí? Na frente da congregação tem bastante, né? Era boa, hein? A Mariana gosta de doce, pipoca doce. Não, doce não dá com bacon, Alex. Oh, misericórdia. A salgada dá. A Mariana gosta da doce. O pipoqueiro pega, põe pipoca, né? Ali, normal. Daqui a pouco ele dá aquela chacoalhada, né? Para afundar mais e caber mais. Daqui a pouco já beirou ali. Ele vem e continua jogando por cima, irmão. Até ficar uma caminha aqui em cima. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Agora Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó: se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Receba a confiança do Senhor no teu coração nessa noite. Receba a confiança. Irmão, fica firme, irmão. Há um tesouro superior. Há algo superior e permanente que nós servimos, irmão. Ainda que Jesus não faça mais nada nesta terra, o primeiro milésimo de segundo que nós estaremos no céu vai recompensar qualquer coisa dessa terra, irmão. Quando a gente fechar o olho nessa terra e abrir no céu, irmão, já vai ter valido a pena. Lá você vai ver que o que vale mesmo no céu é a presença do Cristo do céu, irmão. O céu sem Jesus não é nada. Mas porque Ele está lá, oh irmãos, que o Senhor aqueça seu coração nessa noite. Que o Senhor aqueça seu coração nessa noite. Como aquelas palavras que Ele estava falando com os discípulos no caminho de Emaús. Lembra disso? Lembra? Jesus caminhava com eles, conversava, falava de tudo que Ele havia feito, e eles não percebiam que era Jesus. Mas quando chegou no destino, eles insistiram: fica conosco. Jesus ficou, sentou à mesa com eles, partiu o pão. E quando eles olharam, Jesus não estava mais. Aí um começa a falar para o outro: ei, porventura nosso coração não ardia quando Ele falava com a gente? Ah, irmão, eu não sei vocês não, mas eu busco esse queimar no coração todo dia, irmão. Eu não sei você não, irmão, mas eu busco este fogo todo dia no meu coração. É no trabalho, é em casa, é quando acorda de madrugada. Eu estou buscando. Arde outra vez, Jesus, me ajuda a ter amor por Ti e por Tua palavra, me ajuda a ter amor por Tua presença, me ajuda, Jesus, a Te buscar mais do que eu busco dinheiro, mais do que eu busco amizades, mais do que eu busco sentimentos, mais do que eu busco pessoas. Me ajuda a Te buscar acima de todas as coisas, Jesus. Que o Senhor seja o foco da minha vida, e as demais coisas são acrescentadas, irmão. Eu disse aqui, quando Jesus diz, há pouco tempo atrás eu disse:
O conceito de buscar a Deus acima de todas as coisas não é um pódio, que você coloca Deus é o número 1, o casamento é número 2, o trabalho é o número 3, lembra disso? Não é esse conceito que Jesus está ensinando. Se você faz assim, você faz errado. Você está equiparando, o primeiro com o segundo está próximo. E com Deus não tem nada que se equipare a Ele. Sabe o que Jesus está falando? Buscar primeiro? Pense numa roda, irmão, num círculo. Buscar primeiro é colocar Deus no centro e organizar as outras coisas ao redor. Não há nada que se compare a Ele, não há nada que chegue perto dEle, não há nada. O seu trabalho, irmão, se Ele não te levanta amanhã cedo, você nem da cama sai. Se Ele não te desperta, irmão, mas eu tenho diploma. Que diploma o quê, irmão? Isso aí não vale nada no céu. Se não fosse Ele ter aberto o teu entendimento, o teu conhecimento, se não fosse Ele fazer com que você ganhasse o que ganha hoje, irmão, aonde a gente estaria? Tudo é graça, irmão. Do inferno para cá, tudo é graça. Tudo é graça, irmão. Tudo é graça. O pão que estava na nossa mesa hoje cedo foi graça. O celular que está na nossa mão hoje é graça. O carro que você veio para o culto é graça. Até Deus permitir você assistir pela internet aí é graça. É graça. É graça, irmão. Pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós. É dom de Deus. É presente de Deus, irmão. Se não fosse o Senhor, irmão, se não fosse o Senhor, nada vem de ti, irmão. Se você veio aqui carregado hoje, irmão, se você veio aqui obrigado hoje, irmão, se você veio receber alguma coisa, irmão, nós recebemos chicotada. Eu vim para entregar, irmão. Eu vim para entregar. Receba, Senhor. Receba, sou um pobre, miserável, pecador, peco em palavras, em ações, penso em desistir, penso em parar, penso, Senhor, porque eu sou fraco, mas de uma coisa eu sei, a tua palavra me garante que o teu poder se aperfeiçoa é na minha fraqueza. Enquanto tiver aqueles que reconhecem que são fracos, que são limitados, que não podem, tem poder de Deus, tem, mas onde tiver superstar, popstar, Deus já foi, porque aonde o sol da justiça brilha, não há estrelas, onde o sol da justiça brilha, não pode haver estrelas, irmão, é só Ele. Feche seus olhos. Peça ajuda para o Senhor. Fala com Ele. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai. O Senhor volta nessa tecla do prejuízo, Pai. Porque na verdade não estamos preparados. Porque na verdade ouvimos há poucos dias. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos perdoar, mas com ressentimento. Queremos perdoar, mas lembrando e contando os prejuízos que tivemos. Pai, e a Tua palavra vem a nós nessa noite. Lembrando que os nossos irmãos que tiveram prejuízos piores que o nosso, se alegraram com eles. Oh, Senhor, tiveram seus bens confiscados e alegremente se lembraram. Não, Senhor. Eles não eram, Senhor, masoquistas, não, Senhor, eles não eram, Pai, feitos para serem passados para trás, não, é porque tinha uma lembrança na mente deles, o bem que temos, o bem que temos, o bem que temos, é superior
e nunca se acaba, e nunca enferruja, e nunca esfarela, e nunca é roubado. Não temos outro bem senão a Ti, Jesus. Aqui temos eu, aqui tenho eu no céu, além de Ti. Oh Jesus, nos ajuda, que esta palavra produza em nós a fé que esses irmãos tinham. Jesus, não importa se fomos rejeitados, não importa se fomos trapaceados, não importa se fomos traídos, não importa, Senhor, se não fomos amados, não importa se fomos rejeitados, trocados, não importa, Jesus, o bem superior que temos e alegra, enche o nosso coração, traz ânimo, alegria à nossa alma, é o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dê graça, que esta palavra produza em nós o efeito pelo qual foi mandado, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê vigor, para a honra e glória do Teu nome. Aplauda ao Senhor por esta palavra, irmão, aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus, que esta palavra produza alegria, retidão e fortalecimento para nós. Que Deus te abençoe, você que esteve aqui, que Deus te guarde, te dê uma sexta-feira de vitória. Aos nossos irmãos que vão viajar, que Deus abençoe. Vocês estão em 4, hein? Eu e a Daiane, 4,5, hein? Olha lá, hein? Eu ministrei 2 palavras, no mínimo 8, aí vocês têm que trazer, hein? De lá, hein? 8 ministrações que vocês vão ver lá, hein? Nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você que vai viajar, vá em paz. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Nossa irmã Elizabeth, mais uma vez com a gente, amém? A igreja está feliz com a presença da nossa irmã mais uma vez nessa noite, diga amém. Dá um abraço nela, já é de casa, amém? Vai ficar, amém? Ela ficou, Deus abençoe. A igreja é do Senhor, amém? Seja bem-vinda. Deus abençoe você que se dispôs a estar aqui, entregando, amém? O louvor e adoração a Jesus. Que a sua sexta-feira seja de vitória, de bênção, de poder de Deus e de milagre, em nome de Jesus. Deus, quero te agradecer, te louvar, por tua palavra, por teu fortalecimento, por receber o nosso culto de louvor e de adoração para as nossas vidas, Pai. Nos fortalece, nos dê ânimo, nos dê vigor, nos dê graça para continuar te servindo, te adorando em espírito e em verdade. Que a tua doce mão esteja sobre a nossa vida, guiando, fortalecendo, livrando do mal, para a honra e glória do teu nome, nos conduza em paz, debaixo da tua potente mão, Pai. Livra-nos do acidente, livra-nos do assalto, nos guia pelas veredas direitas, Pai, que a tua palavra nos mostra. Para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço nesta noite, crendo e já te agradecendo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Todos nós vamos dizer, abraça o seu irmão, deseja a ele uma boa sexta-feira, um bom fim de semana,